As falas do Pedro Lourenço continuam rendendo muitos comentários na imprensa. Nesta quarta-feira, dia de jogo do Cruzeiro, a galera do Jogo Aberto repercutiu muito quando o Pedro Lourenço disse que estava arrependido de ter feito algumas contratações, alguns investimentos que foram feitos e que está surpreso com o tamanho do salário dos jogadores. E o pior é você pagar um salário alto para o cara e ele nem sequer conseguir entregar nada dentro de campo. E a gente não precisa citar nomes. Eu vejo que a imprensa gosta tanto do Dudu e do Gabriel Barbosa que automaticamente pega as falas do Pedro Lourenço e coloca em cima das principais estrelas do Cruzeiro. Mas esquece que o Cruzeiro simplesmente pagou 16 milhões de reais na contratação do Peralta. O Cruzeiro pagou 15 milhões de reais na contratação do Lautaro Dias. Então a galera esquece que alguns investimentos foram feitos e talvez nem seja o caso do Gabriel Barbosa e do Dudu, que tem sido titular do Cruzeiro nos últimos jogos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera do programa Jogo Aberto falou sobre o momento atual do Cruzeiro. Só que antes, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, confira as principais falas do Jogo Aberto. Vista extremamente direta, reta e sem papas na língua. Falando o seguinte, entre outras coisas, que a realidade mostra para todos. Nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome porque é deselegante, mas erramos, conversei com ele, com o Matos, e agora temos que errar menos. De preferência não errar. Fizemos contratações que não deveríamos trabalhar para recuperar isso. Às vezes, temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí. E o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele. O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Espanou pra tudo que é lado, hein, Everton? Everton não poupou ninguém, hein? Então, Renata, o fato de um multibilionário, né? Obviamente que ele não rasga nota de 100, né? Então ele está assustado, os valores subiram. Aliás, todos os dirigentes estão muito assustados, né? Porque um jogador mediano hoje enche a boca para pedir 500 mil, que é um negócio impressionante. Agora, quando ele traz o Léo Jardim, que é um treinador que, assim, se olharmos para currículo, talvez, se não o maior currículo, tá, gente? Não é o trabalho feito no Brasil, não. Talvez seja o maior, que já treinou clubes brasileiros. Não sei, ou se está entre os. E aí, o Léo Jardim chega com papel, estatística, chega com estudos feitos junto aos seus pares, ao departamento de análise de desempenho, e aí eles identificam que jogadores, o time fisicamente falha muito, ou falhou muito nas contratações, não é um time físico, características de jogadores, o elenco foi muito montado para o Diniz, e as características dos times do Léo Jardim são muito diferentes. E aí ele chega, apresenta os relatórios para o Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço olha para tudo que foi feito no Cruzeiro hoje e diz, bom, então contratamos muitos jogadores que não deveriam ser contratados. Sim, é o que o Léo Jardim disse a ele. E aí ele fica com razão diante de um relatório ou de vários relatórios apresentados pelo Léo Jardim de que as contratações, algumas delas foram equivocadas. Agora tem um grande problema. O Wallace, por exemplo, eu vou pensar um que veio com um currículo importante, com números expressivos, mas chegou até agora e não jogou. Então não foram todos errados, não, mas um deles que chama atenção é exatamente o Wallace. Mas o Pedro não tem filtro, Renato. Tem que falar, ele fala mesmo. E falou no momento em que o clube precisa melhorar mesmo, Cicinho. Edu, vou te poupar dessa por enquanto, que eu sei que você estava lá, outras coisas, mas Cicinho, a sua opinião sobre essa entrevista? Renata, para nós, né, que jogamos futebol, a gente não é acostumado a ver os diretores jogando, né, principalmente o presidente jogando a responsabilidade dessa maneira nas costas dos jogadores. Então, ele está tirando um peso dele
e jogando para os jogadores que contrataram. Então o torcedor começa a ver isso, pode ter certeza que a cobrança dos torcedores em cima dos jogadores que foram contratados vai ser muito grande. Muito bem, voltamos agora ao vivo. Cara, dessa maneira, qual é a conclusão, como fez o Pedro Lourenço do Cruzeiro? A diferença é que o Cruzeiro é dele e o dinheiro é dele. Quando o dinheiro é do clube, vaza pelos ladrões, vaza pelos buracos, né, no sentido de espaço, e ninguém faz conta. Então, os orçamentos superam, não conseguem acompanhar o gasto, o clube fica em dívida, e o que acontece é que é uma SAF que ele comprou e agora está sentindo no bolso o eventual prejuízo ou custo do futebol. O futebol está muito caro. Aí você vem, distribui salários altíssimos, não é que a contratação é boa ou ruim, é quanto custa cada atleta trazido por um contrato longo. Ele faz a conta, fala, esse negócio é ruim, deveria ter analisado antes. É muito difícil fazer futebol em gastança, é preciso ter muito critério. Senão você vai ver os orçamentos aí se arrebentarem todos. E agora que o dinheiro é dele, a SAF é dele, ele está sentindo no bolso e aí reclama. Devia ter visto antes. Eu vi ele ali, Marco, entrando com o Gabigol de mão dada. Vocês acham que ele não participou das contratações desses caras? Vamos lá. Se tivesse ganhado o Mineiro, o discurso seria esse? Seria. É porque ainda não encaixou. Seria. Agora, eu duvido que ele não tenha aprovado as contratações que muita gente elogiou, inclusive alguns de nós aqui, Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, Eduardo. Todo mundo Ele falou que elogiou. estava vivendo um sonho quando ele contratou o Gabigol, quando ele contratou o Dudu. Eu não quero aqui ser... Aí a bola não entrou. Você reclama disso aqui, doutor. A bola não entrou, tá ruim. Não, aí não, tá errado. mas a diferença é o seguinte, ele é novo no mercado, ele não conhece o futebol, ele está empolgado. Ele falou que ele se assustou com o que se paga para empresários e jogadores. Ele é um torcedor feliz da vida. Já tinha detonado o Seabra no passado, né? Ele publicamente. Sim, ele é um diretor feliz da vida, rico, com os seus supermercados, sei lá. E agora ele está vendo que a conta não fecha. E ele da empolgação, passou a empolgação, começou a ver a razão. Então isso demonstra, Marco, que nem todos que entram no futebol com uma SAF entendem de futebol. Exatamente. Aí entra o problema que eu falo. A SAF é boa. Mas quem vai comandar? Quem é que vai analisar? Então o cara põe o dinheiro dele para alguém gastar, ele tem que ter conhecimento do que está acontecendo e do mercado. Então, são dois lados, né, só. Primeiro, o Pedrinho, na hora também, para mim, um baita gestor, tá? Mas na hora de entrar com os jogadores, ele tava lá. De mão dada com o Gabigol, de mão dada com o Dudu. Claro, empolgação. Só que os jogadores também contratados, com salários milionários, é jogar bola. É que no futebol não há receita de sucesso garantida. Nem o time pode garantir que será campeão. Pode ser o melhor, um elenco mais incrível, mas não necessariamente vai ganhar. Não, mas cobrança é uma coisa. Ele disse que não deu certo. Ele disse que contratamos errado. Não, peraí. A contratação não foi errada. É que ela ainda não se verificou. Não sei, viu? Ué, que não aconteceu ainda. O Cruzeiro não encaixou. Precisa ver quantos jogadores foram contratados, porque não está falando só das estrelas, está falando do elenco todo. E eu costumo dizer muito, caro não é o Gabigol, que obviamente é caro. Caro é o reserva. Sabe o que está acontecendo, doutor? Ele está indo no mercado dele lá e os caras estão falando assim, o ovo tá caro. Ele fala, caro tá os jogadores que eu contratei lá. A picanha tá cara, não peguei não. Caro tá o Gabigol. Ele deve estar nesse dia. Edu, assim, bem resumidamente. O Everton falou o negócio certo, né? Os salários altos. Então, o que eu falo, o salário do titular é caro. O do reserva é muito caro, porque o cara ganha 1 milhão, o reserva ganha 500, né? E fica no banco. E fica sentadinho ali sem responsabilidade. Então, o caro é o reserva, que vocês fazem contratos para reserva pautado no valor do titular. Ninguém aguenta esse salário. Edu, só para finalizar esse assunto, você acha que o Cruzeiro ainda vai achar ou tá difícil? Não, eu acredito que vai encaixar, Renata. É claro que ainda ele está entendendo, né? O Pedro Lourenço é um cara espetacular, ele é espontâneo realmente. É claro que você, quando fala aquelas coisas que você quer falar espontaneamente, acaba saindo coisas que não deveriam, né? Principalmente na imprensa. Eu convivi com ele lá durante 7 meses, é um cara espetacular, né? Tanto ele como o Júnior, o filho dele, que está sempre acompanhando o futebol do Cruzeiro, né? Eu vejo assim, tem que dar o tempo. Eu acho que o treinador chegou agora, de repente alguns jogadores não é do estilo que o treinador gosta, mas já está ali. Então o treinador também tem que fazer esses jogadores jogarem da maneira como ele quer. Tem que se adaptar ao elenco também. Não, mas não vai dar liga, não. Agora, eu ainda acredito. Cara, você vê um Gabigol, porque você vê um Gabigol vaidoso, tendo
que colocar os caras pra correr pra ele, porque no Flamengo era assim. E ali no Cruzeiro ninguém vai correr pra Gabigol, meu irmão. Não, mas então entra a questão da vaidade, não vai dar liga isso. Palpites. Os palpites rapidinho, é tudo muito rápido, é jogo rápido aqui. Palmeiras e Cerro, Edu. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!